A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, mais um estudo sobre o Evangelho de Mateus, especificamente sobre o Sermão do Monte. E na lição de hoje, na lição de número 6, nós vamos estudar os cuidados com a intenção do coração. Esse estudo ele é baseado em Mateus capítulo 5, os versículos 21, 22 e 44 e 45. Esse trecho especificamente do Sermão do Monte. E o texto áureo, né, é usado aqui pela revista que nós estamos usando como base, né, revista da editora Betel. Está em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, é uma lição fantástica, é um estudo fantástico, exortativo. Nós somos confrontados aqui pela palavra de Deus a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores. Como sempre, nossa aula, né, nosso estudo é dividido em 3 pontos, e são os seguintes: as atitudes do coração humano, confrontando as impurezas da alma e construindo pontes, né? Esses são os 3 pontos principais em que se subdivide, né, a aula, né, essa lição. No primeiro ponto, as atitudes do coração humano, nós vemos aqui de cara, né, que o coração humano, né, ele é onde nascem os males, né, de onde se originam os males. E para explicar isso, né, para detalhar esse ponto, no ponto 1.1, combatendo a raiz do mal. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né, é o contexto em que Jesus aplica, né, a esse sermão, né? Nós, nas aulas anteriores, né, nós já numa série aí de 5 aulas anteriores a essa, né, essa é a 6ª aula, em que nós estamos abordando o Sermão da Montanha em diferentes pontos, né, em diferentes momentos. Nós já contextualizamos, né, as pessoas que estão seguindo o nosso canal a respeito de qual era o contexto histórico em que o Sermão da Montanha foi pregado. Então, se você quiser mais detalhes sobre isso, dá uma acessada aqui, tá? Vai aparecer um botãozinho aqui, uma bolinha, né? Um botão redondinho aqui, com o link para os outros estudos das semanas anteriores. Mas eu rapidamente, né, vou explanar aqui para vocês, inclusive usando o próprio texto de referência, que é em Mateus 5:21. Essa expressão é a expressão chave para a gente entender, para a gente compreender o contexto que Jesus está vivenciando aqui no momento desse sermão, no momento dessa pregação. Então, o início do versículo 21 é chave e é categórico. Ele diz: ouviste que foi dito aos antigos. Essa frase é fantástica, né? Porque ele em nenhum momento, presta atenção nisso, em nenhum momento Cristo confronta a lei mosaica, porque seria entrar em conflito consigo mesmo. Ele é o verbo, ele é a palavra, e a lei mosaica foi entregue por Deus a Moisés. Então é uma mensagem de Deus para os homens naquele período da história da humanidade, em específico para o povo hebreu, o povo israelita. Então Jesus não está questionando ou confrontando a lei, ele não faz isso em nenhum momento. Jesus está confrontando o modo de interpretação dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. É isso que está em xeque. Tanto é que ele não diz: vocês ouviram o que foi escrito ou que foi repassado pela lei de Moisés. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos.
Ou seja, o problema da interpretação farisaica é que era o problema daqueles dias da religião judaica. O próprio apóstolo Paulo, ele comenta a respeito disso, né? A lei é boa, a lei é perfeita. O problema é que ela estava enferma pela carne. Esse é o problema da lei. Não é a lei em si, mas é o que o homem fez com a lei, né? Deturpando a pureza e a sua perfeição e colocando as suas próprias interpretações e acrescentando uma infinidade de preceitos que faziam parte da tradição judaica, né? Então, Jesus em nenhum momento confronta a lei. Na verdade, ele mesmo diz no próprio Sermão da Montanha: eu não vim abrogar ou anular a lei, eu vim cumprir a lei. Por isso, a frase esse início do versículo 21 é tão importante. Ouviste que foi dito aos antigos, né? Ele não diz, ouviste o que foi dito na lei, né? Isso é muito importante. E no versículo 22 ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, esse ponto é interessante. Não o que Jesus faz aqui, nesse momento do sermão, é dar a correta interpretação para a vontade de Deus através da Bíblia, através da palavra, através da lei, através do Velho Testamento, nesse momento, né, em que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Ou seja, Jesus, ele não vem desfazer do que a lei diz ou do que o Velho Testamento diz, ele apenas vem dar a interpretação correta para ele, a interpretação adequada para qual era a vontade de Deus para o seu povo, para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os seus servos. Então esse ponto, se nós compreendermos isso, eu já estou satisfeito e considero como alcançado um objetivo importantíssimo dessa lição, né, dessa aula. Mas, continuando, no ponto 1, combatendo a raiz do mal, né, a interpretação dada por Jesus não era nada comum naqueles dias, ou seja, toda a religiosidade, o sistema religioso do judaísmo, né, nas suas diferentes religiões, nas suas diferentes seitas, ali, nos diferentes grupos judeus ou de religião judaica que havia nos dias de Jesus, né, que nós também já estudamos sobre isso. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes são os 4 grandes grupos religiosos do judaísmo nos dias de Cristo. Todos eles, né, culminavam numa interpretação da lei muito focada no exterior, muito focada nas obras, enquanto que Jesus, ele aprofunda isso para o interior, para os sentimentos e intenções do coração também. Ou seja, como o autor diz aqui, o bispo Abner Ferreira, a interpretação de Jesus não era uma interpretação comum para os seus dias. Isso é tão certo que em algumas passagens pessoas foram prender Jesus e ao ouvir Jesus falar, ao ouvir Jesus pregar, os guardas voltavam e diziam: ninguém fala como aquele homem fala. Então a sua pregação, o seu discurso era diferente, era diferenciado, era cheio de vida, era cheio de autoridade, era cheio de poder, de virtude. Portanto, essas expressões eram muito estranhas para o povo judeu ouvi-las, né? O povo queria se vingar dos romanos, né, e sair debaixo do governo romano. E aí Jesus diz: olha, amem os seus inimigos, né, bendiga os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam, né, os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então é um discurso muito distante da expectativa do povo daquela época, naquela circunstância de submissão ao império, né? Então, de cara, Jesus chocou todos os seus ouvintes com essas
essas palavras, né? Jesus foi muito além do que a lei podia dizer, né? Sobre simplesmente faça isso ou não faça aquilo, né? O coração e as intenções pesam também aos olhos de Deus na sua palavra. Então ele acrescenta aqui pensamentos, palavras e sentimentos, com base nesse primeiro trecho que ele diz: vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás. Mas ele diz, olha, não só não matar, mas também se você se ira, se você enche o seu coração de cólera sem um motivo justo, isso já é motivo para você ser julgado, né? Isso já é motivo para condenação. Então não é só o homicídio que é pecado, mas pensamentos, palavras e sentimentos são tem o mesmo peso diante de Deus e a sua palavra, né? O mesmo se repete, né, se replica para a questão do adultério. Não basta cometer o ato do adultério para ser considerado um pecador, né? Mas até os pensamentos, a cobiça já é suficiente para nos tornar impuros, né, diante de Deus. E a gente poderia sintetizar, né, esse ponto 1 com essa frase do comentário: o homem não será julgado apenas por suas ações. Isso aqui é uma expressão muito forte, né? Nós não seremos julgados apenas por nossas ações, mas também seremos julgados pelas intenções do nosso coração. O ponto 1.2 fala: o autocontrole vence a ira. Para esse ponto eu destaquei uma frase aqui que o autor cita, do John Stott, que diz o seguinte: nem toda ira é maligna, e até mesmo os seres humanos pecadores podem às vezes sentir a ira justa. Contudo, sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo a ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. O próprio Deus, em algumas passagens bíblicas, o próprio Deus, ele se ira. Então a ira em si não é um pecado. O que é pecado é uma ira sem um motivo justo, quando não há justiça na ira, quando é uma ira gratuita ou injusta, ela se torna sim pecado, né? Então a grande questão está no motivo, o motivo da ira. E aí isso acaba se tornando um problema, né? Porque aos meus olhos o motivo pode ser justo, mas aos olhos do meu próximo pode não ser tão justo assim. Por isso, o que diz se uma ira é por um motivo justo ou não, não é a minha consciência, mas sim a própria palavra de Deus. Jesus teve um momento de ira quando ele quebrou as barracas dos cambistas no templo. Aquilo é zelo pela casa de Deus, né? Então, nesse caso, a ira é por um motivo justo que está alinhado com a palavra de Deus. Mas eu não posso usar desse argumento, né, para irar baseado no que eu considero como sendo algo justo, né? Não é o meu nível, não é o meu critério, não é pelo meu padrão que se determina o que é justo e o que não é justo, né? Então, o autor ainda cita alguns pensadores aqui, né, como Cícero e Sêneca, o que eles falam a respeito da ira, né? E no caso de Cícero, ele diz que uma pessoa irada é incapaz de fazer-se inteligente ou agir de maneira justa. E Sêneca diz o seguinte, que a ira é uma loucura passageira, né? São alguns pensadores aí, o que eles dizem a respeito desse sentimento da raiva, da ira. E o ponto 1.3, o peso das palavras ofensivas. Isso aqui é interessante, né? Dependendo da versão que você estiver usando, eu tenho uma Bíblia no meu computador que ela é muito, muito completa. Tem uns 60 comentários diferentes
e umas 20 traduções diferentes. Eu consigo ler ela em vários idiomas, várias traduções em hebraico, em grego, em latim, em várias traduções em português, inglês, espanhol. Tem muitas versões diferentes. Qualquer dia desse eu mostro ela para vocês, tá? Se você quer conhecer a Bíblia que eu uso no computador, bota aí no comentário, né? Compartilha a Bíblia que o pastor Júnior usa no computador. Então, usando o dicionário Strong que tem nessa Bíblia, eu vi aqui nessa versão que eu li, que tem o dicionário Strong, enquanto na versão Almeida revista e corrigida ele diz aqui raca, né? E logo em seguida ele diz louco, né? Raca e louco são dois insultos, né? Nessa versão que usa o dicionário Strong, ele diz que no lugar de raca ele diz insulto, né? Quando você insulta uma pessoa, você já é réu do sinédrio, que era o sinédrio é um tipo de tribunal judaico nos dias de Jesus, né? Ele reunia um grupo de judeus, de eruditos, né? De sábios judeus, e eles decidiam, né? E julgavam as causas do povo, né? Acerca da lei. Eles eram representantes do povo, né? Nas questões religiosas, né? Então, essa expressão raca, né? Ele diz que, nessa tradução, diz que é insulto. E aí, ela, literalmente, né? A tradução dela quer dizer uma pessoa sem juízo, né? Uma pessoa, cabeça oca seria a expressão mais adequada aqui para essa língua, tá? E a segunda, né, que ele traduz aqui como louco, é a palavra moros. Moros também era um insulto, né, muito comum nos dias de Jesus. E, e ele diz aqui, né, que nessa tradução que o Strong usa aqui na minha Bíblia, ele traduz por tolo, né? Louco, tolo, idiota, né? Bobo, né? Então são expressões que para nós nos dias de hoje, né, no nosso contexto cultural, nem parecem ser tão ofensivas assim, né? Mas no contexto em que Jesus vivia, eram insultos gravíssimos, né, que levavam uma pessoa ao tribunal, né? A pessoa iria a julgamento por causa desses tipos de palavras, né? Imagina, se você comparar com os dias de hoje, imagina você ir para um tribunal porque alguém te chamou de bobo, né? Não teria cabimento, seria uma coisa descabida. Mas é mais ou menos o que, pelo menos essa segunda palavra, talvez até as duas palavras queiram dizer, né? Bobo, louco, tolo. Então, são expressões que na nossa cultura hoje não teriam a mesma gravidade que o contexto de Jesus apresenta. Então, o que a gente precisa fazer para que essa palavra se torne prática na nossa vida, né? Você certamente não vai para o inferno porque você chama alguém de bobo, né? Não é isso, mas o que a gente precisa entender no contexto bíblico, numa interpretação honesta da Bíblia, é qualquer forma de insulto. Se você insultar alguém, se as suas palavras forem ofensivas para alguém, mesmo que não seja a palavra especificamente louco ou raca, né, ou cabeça oca, né, maluco, os sinônimos para louco, né, todos os sinônimos possíveis, né, mesmo que não sejam essas palavras que estejam sendo usadas especificamente, mas como é que a gente pode tornar esse texto mais prático, né, para a nossa realidade? É quando nós insultamos as pessoas, quando nós diminuímos e denegrimos uma pessoa através de palavras, né? E isso é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa desse contexto em que Jesus dizia. Talvez raca e louco fossem os piores insultos
nos dias de Jesus, naquele contexto, né? Hoje, talvez as pessoas usariam outros tipos de insulto que são igualmente terríveis, né? Igualmente pecado. O que nós aprendemos com esse trecho do Sermão da Montanha é que nós, como servos de Deus, precisamos ter uma linguagem sã, né? Um linguajar puro e santo, que nós não podemos ter na nossa boca, né? Ter nos nossos lábios palavras ofensivas, palavras agressivas, palavras que degrinem as pessoas, né? Que machucam as pessoas, palavras torpes, palavras, xingamentos e insultos não devem fazer parte do nosso vocabulário. Então, esses são os 3 pontos, né, que nós temos aqui no ponto 1, 3 subpontos, né? O peso das palavras ofensivas, isso aqui é literal, as palavras elas têm peso, nós também vamos prestar conta daquilo que nós falamos. O ponto 1.2, o autocontrole vence a ira, né? Diante da raiva, da ira, é o autocontrole, que é um tipo de fruto do Espírito, né? Um dos frutos do Espírito, o domínio próprio, né? Também é algo importante, e combatendo a raiz do mal, né? Que é o coração do homem, onde nascem os males. Entrando no ponto 2, nós temos confrontando as impurezas da alma, né? O autor encerra, né, o ponto 1 com uma frase que eu achei interessante. Jesus nos ensina o quanto é grave destruir a boa reputação do próximo. E nos dias de hoje, as redes sociais, né, como existem haters, né, no meio digital, né? É interessante como as pessoas perdem o tempo delas para bater boca e insultar as outras pessoas na internet, né? E infelizmente parece que o hater cristão, né? O hater gospel, eu não vou nem dizer cristão, que talvez não seja adequado, mas o hater gospel parece que é o pior de todos, né? Como as pessoas são cruéis, né, nos seus comentários, né? Às vezes eu vejo algumas coisas tão ofensivas assim, com gente que está ali tentando fazer a obra de Deus, tentando compartilhar um conteúdo evangélico, cristão, e uma turma aí que se ocupa, né, em atacar essas pessoas, né? Isso infelizmente faz parte, né? Quando algum influencer cristão começa a ganhar mais notoriedade, começa a ter um número maior de seguidores, é fato, né, que ele começará a receber perseguições, né? Então é uma pena. Não se preste a isso, né? Se você não gosta de um determinado conteúdo, não assista, não siga esse conteúdo, não compartilhe, né, se não é do seu interesse, né? Então não tem para que nós ficarmos perdendo tempo com coisas que nós não nos interessamos, né? Então eu até li um livro recentemente, né? Pense antes de teclar, uma coisa assim, né? Que fala justamente sobre redes sociais e a internet não esquece das coisas, né? Um comentário que você deixa ali, ele permanece por infinitamente, né? Ele fica lá enquanto aquela rede estiver disponível, né? Então nós precisamos vigiar também nisso, né? Não sermos ofensivos também atrás dos teclados, né? Às vezes as pessoas acabam imaginando que estão atrás de uma tela, estão atrás de um teclado, e elas ganham um pouco mais de coragem, né, para falar ou para ser agressivo, falar coisas que elas não falariam na frente da pessoa, né? Então, muito cuidado também com isso. Não é só as ofensas presenciais, né, ou orais, mas também nas redes sociais, que você tecla, que você digita as ofensas. Isso é tão agressivo e pecaminoso quanto isso que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte, né? Mateus 5, 22. E agora sim,
né, iniciando o ponto 2, confrontando as impurezas da alma. Basicamente, né, nesse ponto 2, nós vamos estudar a oferta deixada no altar, né, o ponto 2.1, a cobiça no coração e o adultério, no ponto 2.2, e, por fim, os juramentos, né, são 3 subpontos do ponto 2, né, que tratam aí da impureza, as impurezas da alma. No primeiro ponto, a oferta deixada no altar é uma oferta, é um texto, uma parte do estudo ainda ligado à questão da ira. Ele ainda está conectado ali às desavenças, né, nos relacionamentos humanos, né. O que Jesus diz a respeito disso? Jesus diz que quando alguém for ofertar, se ele não está bem com o seu próximo, se há uma desavença dele com o seu próximo, e aí entenda, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Não é a desavença do seu próximo contigo, é a sua desavença com o seu próximo, porque você não pode controlar os sentimentos das outras pessoas. Então, Deus não vai cobrar você pelo que os outros sentem ao seu respeito. Você não será cobrado por isso. Tudo na Bíblia diz respeito a você, não diz respeito aos outros, né? A Bíblia diz, ame o seu próximo, não diz seja amado pelo seu próximo. A responsabilidade é sua, né? Então, você é que precisa perdoar. A Bíblia não diz em nenhum momento que você precisa receber o perdão de ninguém, né? Você é que precisa perdoar as pessoas. Então, que isso fique claro, tá? Eu já preguei a respeito sobre isso e fui questionado, né? Uma pessoa com muita boa intenção, né? Realmente com dúvida, com curiosidade, veio me procurar. Olha, tem uma pessoa que não gosta de mim e aí? Eu estou sendo aceito por Deus, né? Minha oferta está sendo aceita por Deus? Com certeza, você não pode se responsabilizar pelo que as pessoas sentem, né? Você só é responsável pelo que você sente. Você não tem como controlar o coração das pessoas, né, que te cercam. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, o que esse texto diz? Né? Que quando você tem alguma desavença com o seu irmão, você deve deixar a sua oferta sobre o altar e ir se reconciliar com seu irmão para que a sua oferta, que já foi deixada no altar, seja aceita. Ou seja, até as ofertas não são recebidas por Deus quando nós quando nós temos alguma coisa contra, né, o nosso irmão, quando nós não estamos em comunhão, né, com algum próximo, né, algum irmão nosso. Isso é muito relevante, muito importante também, né, para quem entende que o ato de ofertar é um ato de dar a Deus e não à instituição, né? Nós ofertamos em uma instituição, nós ofertamos em uma igreja, mas nós ofertamos para Deus, né? É Deus quem é o alvo da nossa oferta. Não é a instituição, não é muito menos o pastor, não é a igreja A, B ou C. A oferta ela é dada para Deus. Quem acredita nisso, como eu, entende que se eu não estou em comunhão com meu irmão, essa oferta não está sendo recebida por Deus. Mesmo que a instituição possa utilizá-la e utilizá-la muito bem, a minha oferta não foi recebida pelo Senhor, né? Ela será útil com certeza para a instituição que administra essa oferta, mas ela não tem um valor espiritual, porque você está ofertando com um coração cheio de raiva, de intriga, de desavença. Isso é algo muito importante que a gente trate, né? Que nossa vida, né? Que o nosso ser, né? Que nós, como cristãos, não tenhamos nada, nenhuma desavença com ninguém, porque isso impede, né, que as nossas ofertas sejam recebidas pelo Senhor à luz da Bíblia, tá?
Por isso, reconcilie-se com seu irmão para que as suas ofertas sejam aceitas. A oferta é algo espiritual, né? Nós não vamos aprofundar nesse assunto, em outra oportunidade a gente fala um pouco sobre oferta. Então, o ponto 2.1 encerra dizendo: nós devemos fazer a nossa parte. Você só é responsável pelo seu coração. Você deve perdoar. Se a pessoa não te perdoou, você não pode fazer nada, né? Você não será cobrado por isso. Ninguém pode pecar pelo outro, né? O pecado não pode ser terceirizado. Cada um responde por si. Se você perdoou a pessoa e ela não te perdoou, o problema é dela, não é seu, né? Você está resolvido com Deus, você liberou perdão, você perdoou, e se alguém ainda tem alguma coisa com você, você não é culpado disso, né? Bom seria que essa pessoa também entendesse, também liberasse perdão, mas você faz a sua parte, você só pode fazer a sua parte, né? Você não pode obrigar ninguém a te perdoar, você só tem controle sobre o seu perdão para com os outros, né? Ponto 2.2, a cobiça no coração e o adultério. Esse ponto também é um ponto forte. Nesse ponto ele diz, enquanto os antigos hebreus receberam a interpretação de que apenas o não adulterar já seria o suficiente para agradar a Deus, Jesus vem ampliar essa interpretação da vontade de Deus e diz, olha, não basta só não cometer o ato do adultério, mas se você cobiça a mulher do próximo, você já cometeu adultério em seu coração. E quando ele diz a mulher do próximo, né, é óbvio, né, por uma questão cultural da época, mas isso também serve para homens tanto quanto para mulheres, né? Cobiçar o cônjuge alheio é algo também pecaminoso. O autor aqui explica, né, que não é uma questão de você olhar, de você ver, você de relance viu alguém de boa aparência e você admirou a beleza daquela pessoa. Ele não está falando disso, ele está falando de cobiça, de pecar, de algo maligno, algo impuro, né? Então, nós precisamos ter essa pureza no nosso olhar e não ter a cobiça no nosso coração com relação à sexualidade, né? Eu até iria além, né? Não só essa questão de não cobiçar. Evite, né? Tenha uma vida saudável, espiritualmente falando, né? Evite excesso de contato, de diálogo com a pessoa que não é o seu cônjuge, né? Isso é extremamente perigoso, tá? Você não deve dar lugar, né? Você precisa estar vigilante, sempre atento, para que você não abra espaço, né? Tanto para má interpretações e julgamentos, quanto para literalmente cair, né? Cometer um ato de adultério, de erro, né? Seja vigilante nesse aspecto, isso é muito importante, né? Isso se enquadra perfeitamente nisso aqui. Para que você vai ficar conversando no WhatsApp ou nas redes sociais com uma pessoa que não é o seu cônjuge? Para que isso, né? Porque você vai se ocupar com diálogos né, longos com uma pessoa que não é o seu cônjuge, né? Não faz sentido, né? Então, nós terminamos esse ponto 2.2 com dois textos destacados aqui, né? É culpado tanto o que comete o ato proibido quanto o que cultiva o desejo de cometê-lo, né? As intenções do coração são pesadas também, são consideradas também. E por fim ele cita aqui Tiago 1, 14 e 15. Esse texto de Tiago é um texto fantástico. A maioria das pessoas lê esse texto de Tiago e não interpreta bem, né? Interpreta de forma superficial, não entende a profundidade desse texto. Esse texto é muito profundo. Tiago diz que quando o desejo, olha só a expressão que ele usa, o desejo
quando o desejo concebe, ele gera o pecado. Então, essa expressão de concepção e geração, né? O que é concepção? É quando a mulher engravida. Então, o desejo em nosso coração nos engravida do pecado. Veja que expressão usada pelo apóstolo Tiago aqui, forte, né? Uma expressão até incomum e, na minha opinião, chocante, né? O pecado, o desejo concebe, o desejo concebe o pecado no meu coração, né? E o pecado se desenvolve e nasce, né? É isso que diz. Eu estou parafraseando, né, o texto de Tiago 1, 14 e 15, mas é exatamente isso que ele diz. E se você pensar desse jeito, né, se você levar essa ilustração mais a fundo, você vai perceber que, raciocina comigo, quando existe uma concepção, mesmo que aquele embrião não se desenvolva até a criança criar um corpo completo e nascer depois de 9 meses, independente do momento, depois de concebido, aquela concepção vai gerar um parto, nem que seja um aborto espontâneo, né? Mas haverá, né, dará luz a alguma coisa, né? Se esperasse o tempo completo, um bebê completo, né, inteiro. Se não, em uma interrupção prematura, um aborto, né, um aborto espontâneo que seja. Então, qualquer desejo produz o pecado no nosso interior. E ele precisa nascer de uma forma ou de outra. O que nós precisamos é evitar que o desejo conceba o pecado em nosso coração. Porque de uma forma ou de outra ele acaba se externando, né? Acaba nascendo, né? Essa figura do Tiago é muito forte e chega a ser chocante, né? O desejo concebendo, né? É algo forte, né? É algo marcante, né? Depois leia esse texto de Tiago, né? Tiago capítulo 1, esse trecho que eu estou falando especificamente está no 14, né? Quando o homem é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? E aí ele fala do desejo, concebe, tá? E gera o pecado, né? E é um texto muito, muito expressivo, muito forte. Ponto 2.3. Os juramentos, né? Eu gostaria de passar mais tempo nesse texto de Tiago, mas a gente não pode por conta do tempo, né, do vídeo. Então, ponto 2.3, o juramento. Esse ponto do juramento, ele é bem simples, né? Nos dias de Jesus era hábito, né, e tanto também no Velho Testamento, que quando alguém tinha o desejo de reafirmar, né, as suas convicções e dar mais peso às suas palavras, elas faziam um juramento, né? Então elas faziam um juramento ou faziam um voto, e isso era uma tentativa de reforçar a sua palavra, né? Ou seja, ela dava mais seriedade, mais gravidade àquilo que era dito. E Jesus, no Sermão da Montanha, diz: vocês não podem mais jurar, né? Ele fala para os seus discípulos, para os seus seguidores: vocês de forma nenhuma devem jurar por nada, nem por Deus, nem pelo céu, nem por nada. O juramento está abolido da vida de vocês. E o autor conduz a uma interpretação que eu achei muito interessante aqui, porque, na verdade, a palavra do servo de Deus, o cristão, é sim, sim e não, não. O nosso comportamento, o nosso caráter deve ser suficiente para as pessoas acreditarem em nós, né? Se eu preciso de muito subterfúgio, de muitas provas para dizer ou reafirmar o que eu estou dizendo, é possível que até tenha alguma coisa errada, né? Por que tanta necessidade de autoafirmação, né? As pessoas devem acreditar na nossa palavra.
A nossa palavra deve ser o suficiente. Nós não precisamos jurar por nada. Nós estamos falando a verdade. Isso me lembra um caso, né? Eu gosto de compartilhar essas histórias aqui com vocês. Espero que vocês tenham chegado até esse ponto do vídeo, né? A gente já vai em 40 minutos aqui de aula, já estamos encerrando. Mas eu me lembro que lá no interior, em Surubim, na igreja Assembleia de Deus ali em Surubim, pastor Nivaldo, pastor presidente do nosso campo. Eu jovem ainda, não me lembro nem se eu era crente já, ou se era novo convertido, e eu vi uma mulher, né, uma irmã da igreja, chegar na casa pastoral e pedir uma feira, pedir uma cesta básica, né? Aqui no Nordeste a gente chama de feira, né? E ela pediu pediu compras, né, para se alimentar em casa. E aí o nosso pastor presidente disse o seguinte: vá no supermercado, deixa eu ver se eu me lembro o nome, Que Preço. Vá no supermercado Que Preço em Surubim. E diga ao seu Fernando, que era o dono do supermercado, que o pastor Nivaldo mandou você fazer as compras lá e que depois ele pagava. E essa mulher foi, e ela chegando no supermercado, ela fez as compras. Ela levou as compras para casa e o dono do supermercado confiou na palavra de que tinha sido o pastor Nivaldo que tinha pedido para ela comprar, né? E depois ele foi lá e acertou as compras, fez o pagamento, e aquilo me causou uma impressão muito positiva e muito marcante, né? Que eu vejo com raridade nos dias de hoje. É raro nós termos pastores, crentes que recebam essa consideração e esse respeito nas suas palavras, né? Infelizmente, tem muita gente mal intencionada no meio evangélico, né? Lobos vestidos de ovelhas, disfarçados de ovelhas, enganando e sujando o bom nome, né, dos cristãos, dos servos de Deus. Infelizmente, mas esse episódio marcou a minha vida. Se você ainda está por aqui, né, curte esse vídeo, comenta, dá um like e compartilha para que a gente possa manter esse canal. Ele está crescendo, né? A gente está aí com uma quantidade bem maior de seguidores. Eu não sei exatamente quanto tem agora, deve ter em torno de 150 ou mais, não sei. São poucos ainda, né? Mas em relação aos nossos primeiros vídeos, a gente está crescendo semanalmente, né? Para a glória de Deus, espero que a gente consiga alcançar muitas vidas e abençoar muitas vidas através desse canal. Ponto 3, para nós encerrarmos essa lição, são 3 subpontos. Fugindo do ressentimento, o amor pelos inimigos e sede perfeitos como o vosso Pai. Então, no ponto 3.1, ele faz uma citação aqui da missionária M. Carmichael, ela diz o seguinte: nada que alguém nos faça pode causar-nos o dano, a menos que nos submetamos a uma reação errada. Ou seja, aquilo que as pessoas dizem contra você só vai ter algum efeito se você der crédito, né? Por isso, se alguém disser uma verdade ao seu respeito, é verdade. E se ela não te agradou, se conserte, né? Se ela disse alguma coisa que não é verdade, então ela está mentindo. Então você também não tem o que fazer, né? Então, tudo depende de como nós recebemos essa informação, tá? Esse ponto é muito rico, eu marquei muitas coisas aqui, mas a gente precisa avançar, né? Esse ponto ainda fala sobre nós controlarmos nossas reações. Não é exatamente o que alguém faz contra nós que nos prejudica, mas a maneira como reagimos diante delas, né? E aí ele ainda cita aqui um texto no qual se baseou essa questão do amarás ao teu próximo, né, como a ti mesmo. Esse texto está em Levítico 19:18. A Bíblia não manda
nós odiarmos o nosso inimigo, né? Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. É por isso que Jesus não diz, está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Ou aborrecerás o teu inimigo. A Bíblia não diz isso, né? Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ame o teu próximo e aborreça ou odeie o seu inimigo. Isso é uma falsa interpretação do Velho Testamento. Essa interpretação não é correta. O Velho Testamento não diz isso em nenhum lugar. Ponto 3.2, amor pelos inimigos, né? Outro ponto chocante aqui nesse texto do Sermão da Montanha, por causa do contexto político, né? Em que o povo judeu vivia naquela época, né? Sob o governo do Império Romano. Então ele diz aqui nesse ponto, Deus nos amou e nos reconciliou com ele quando éramos ainda seus inimigos. Pois se Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, nós precisamos amar também o nosso próximo, mesmo que eles não nos amem ou não tenham nenhuma consideração por nós, nós precisamos amá-los. E o ponto 3.3, para nós encerrarmos, sede perfeitos como o vosso Pai. Então, a palavra perfeitos aqui na Bíblia, né, a palavra grega usada aqui é teleios. Teleios quer dizer fim, né, concluído ou pronto. E numa interpretação mais ampla, maduro. Essa é a melhor compreensão dessa palavra perfeito no contexto bíblico. Porque perfeito do ponto de vista literal, de acordo com o que a nossa língua nos diz sobre essa palavra perfeito, é algo inatingível. A perfeição é humanamente inatingível, mas a maturidade é algo completamente atingível, né? Por isso, essa expressão maduro seria melhor traduzida, né, do que literalmente perfeito, né? Então, nós vivemos em perfeição, segundo o autor aqui comenta muito bem, eu gostei dessa interpretação aqui, dessa definição. Perfeito é quando você cumpre o seu propósito, né? Quando você está cumprindo o seu propósito, você está sendo perfeito na obra de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe e esteja aqui na próxima semana para mais uma aula, tá? Acompanha aí as aulas anteriores, tá? Eu vou deixar aqui novamente e aí você pode assistir outras aulas. A aula que fala do sal da terra e da luz do mundo tá muito boa, tá? A aula anterior, a aula do domingo passado, que fala da justiça, foi a que teve mais acessos, né? Eu não sei porquê, o conteúdo não me chamou a atenção mais do que os outros, né? Eu preferi a aula do sal da terra, mas dá uma olhada nessas duas últimas aulas, que elas estão com mais acessos, né, do que as outras, provavelmente porque teve um tema que as pessoas se agradaram mais, não sei porquê. Então, Deus te abençoe, fica na paz.